Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida, Luz da Eternidade e eu espero muito que vocês gostem. Eu queria começar lendo 3 passagens do livro de 2 Samuel, porque elas possuem um ponto em comum que é o tema do nosso episódio de hoje. A primeira passagem está no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. A segunda passagem está no capítulo 5, versículo 19, que diz: Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. E a terceira passagem está no mesmo capítulo 5, versículos 23 a 25, que diz: Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Quando nós lemos essas 3 passagens, o que é que vemos em comum nelas? Vemos que Davi sempre perguntava a Deus sobre o que ele deveria fazer, qual direção ele deveria tomar. Então nós vemos aqui qual era o método que Davi usava para sempre sair vencedor nas suas batalhas. Era consultar ao Senhor dos Exércitos. Já foi falado em outro episódio sobre Davi ter sido ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Nós vimos que ele foi ungido ainda bem novo e só chegou ao trono com 30 anos. Então passaram-se anos em que Davi sabia o que o aguardava no futuro, que era um trono para governar o povo do Senhor. Durante todo esse tempo, Davi sabia que ele seria rei, mas isso não o influenciava a dar seus próprios passos em direção ao trono. Ele tinha plena consciência de que ele só chegaria lá pela mão do Senhor, e que era o Senhor que fazia ele vencer as suas guerras, não sua própria força ou sua própria sabedoria. Ele tinha consciência da sua necessidade de consultar a Deus se quisesse sair vencedor. Ele confiava na plena sabedoria de Deus e sabia que se ele o escolheu para ser rei, então Deus é que o levaria até o trono no tempo certo. Davi não precisava se preocupar em como chegar até lá, bastava que ele ouvisse a voz de Deus e obedecesse. Davi consultava ao Senhor para cada passo que fosse dar. Ele perguntava ao Senhor se sim, se não, como e quando. Davi dependia totalmente de um direcionamento do Senhor. Davi só obtinha vitórias porque Deus falava se era para atacar ou não, e como e quando ele deveria fazer isso. Davi confiava que Deus estava à frente da batalha, e ele não recebia apenas o sim ou não de Deus. Ele recebia também todo o manual de instrução. Na última passagem que lemos, no capítulo 5, versículos 23 e 24, nós vemos isso. Deus não diz só sim ou não para Davi, mas Deus também lhe mostra toda a estratégia que ele deveria seguir. E Davi saía vencedor porque fazia conforme Deus o instruía. E estudando sobre essa passagem, eu entendi melhor por que Davi não aproveitou as oportunidades que ele teve para matar Saul. Saul, ele era o atual rei de Israel que perseguia Davi, buscando uma oportunidade para matá-lo. Então, Davi não matou Saul, que o perseguia, porque ele não teve nenhum comando de Deus nesse sentido. Ele não tocaria na pessoa que o próprio Deus colocou como rei. Davi tinha esse entendimento de que nem toda oportunidade que aparece é um comando de Deus para agir. É preciso antes consultar ao Senhor. E mais à frente, Saul morre e o trono foi realmente de Davi. E ele chegou lá sem precisar sujar as suas mãos. Ele chegou única e exclusivamente pelas mãos do Senhor. E foi estudando também que eu entendi por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Davi buscava o coração de Deus. Nada era mais importante para ele do que fazer a vontade de Deus.
Davi buscava fazer aquilo que o Senhor desejava. Era uma necessidade de Davi ouvir a voz do seu mestre. Ele praticava todos os dias a sua fé e a sua obediência a Deus. E um ponto importante que devemos destacar aqui é que Davi não consultava a Deus somente quando estava enfrentando dificuldades, quando precisava vencer uma batalha. Não era em momentos excepcionais, mas era um hábito na vida dele. Desde novo, ele tinha por hábito ouvir o direcionamento do Senhor, o que o fez chegar onde chegou, liderando uma nação. Já era natural para Davi consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Porque Deus o escolheu para ser rei de Israel, em que o coração de Davi era diferente dos demais. Porque Davi sempre escolhia ouvir a Deus. Davi sempre optava em dar passos direcionados por Deus. Quem melhor para governar o povo de Deus, senão alguém que escolhe ouvir as instruções do Altíssimo? Pessoas que confiam em si mesmas e nos seus próprios recursos já tem muitas por aí, mas há pouquíssimas pessoas como Davi que escolhem confiar no poder de Deus. Nós, como povo de Deus, devemos confiar na sabedoria de Deus. É como diz o Salmo 20 no versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Precisamos também tornar um hábito consultar a Deus antes de fazermos qualquer coisa, não somente em dificuldades, mas também no nosso dia a dia. É perguntar: Deus, eu devo ou não fazer isso? Isso vai ser bom para mim? De que forma é melhor que eu resolva tal situação? Nós declaramos que queremos ser guiados pelo caminho certo, oramos a Deus para que Ele nos guie em nossas decisões, então tem que ser um dever nosso buscar a orientação de Deus constantemente. Deus é nosso Pai e nós somos os filhos dele. Que pai não tem prazer em orientar da melhor forma os seus filhos? Em mostrar o melhor caminho e vê-los vencendo, conquistando, realizando. Que pai não fica feliz em ter filhos obedientes e que confiam na sua orientação? Filhos que sabem que podem pedir socorro ao pai porque ele vai atendê-los de braços abertos e ajudá-los a resolver qualquer situação. O pai ama ver seus filhos bem. O maior desejo de um pai é ver seus filhos bem. Quando erros são cometidos, quando seus filhos caem, ele também ajuda a levantar, faz um curativo na ferida e volta a lhes mostrar o caminho certo, o melhor jeito de agir. Ao lermos a Bíblia, nós vemos que Deus é chamado de diversas formas e todas elas revelam o caráter de Deus. O nosso Deus não possui nomes e títulos vazios. Tudo o que a Bíblia declara sobre ele, ele é. Ele é maravilhoso, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Deus forte, Príncipe da paz, nosso Pai, nosso pastor, nosso conselheiro. De que adianta dizermos que Deus é nosso conselheiro se não buscamos os seus conselhos? Deus é nosso Pai. Por isso creio que ele se alegra quando escolhemos escutar os seus conselhos. Ele quer o melhor para nós, assim como um pai quer o melhor para os seus filhos. E como nós podemos adquirir o hábito de consultar a Deus em nossas decisões? Nos lembrando sempre da nossa natureza humana, de como nós somos totalmente falhos e limitados. Muitas vezes nos deixamos ser guiados pelo exemplo de outros, sem perguntar a Deus se aquele também deve ser o nosso passo a ser dado. Muitas vezes tomamos decisões com base nos nossos sentimentos ou nos sentimentos de quem amamos, o que muitas vezes nos leva a erros. Se queremos ser vencedores nas nossas batalhas diárias, precisamos correr para quem sabe melhor do que nós. Deus é infinitamente mais sábio do que nós. Só Ele sabe de fato o que é melhor. Só Ele tem total conhecimento de todas as coisas e de todas as circunstâncias. Precisamos todos os dias perguntar a Deus quais são os passos que Ele deseja que a gente dê. Se desejamos de fato honrar e glorificar o nome do Senhor, se desejamos ser vitoriosos nas batalhas, precisamos ouvir a sua voz, indicando a direção das nossas vidas e fazermos de acordo com o que Deus nos orienta, assim como Davi fazia.
Davi ouvia de Deus que ele poderia ir para a batalha, porque ela já estava ganha. Mas Davi não ia lutar de qualquer jeito pelo simples fato de ter recebido um sinal positivo de Deus. Davi, mesmo com o sim de Deus, buscava direcionamento para saber quais passos ele deveria dar em direção àquele sim. Assim também deve ser na nossa vida. Porque muitas pessoas possuem uma palavra de Deus para sua vida, mas tropeçam no meio do caminho. Porque elas correm em direção ao sim como se nada mais importasse. Elas esquecem que há um caminho correto a ser trilhado. Deus nos dá o sim, mas a gente continua dependendo dele para chegar até lá. Quando a gente vai fazer uma viagem, nós temos opções de estradas para escolhermos por qual delas queremos dirigir para chegar ao nosso destino. Nós vamos optar pela melhor estrada, a mais segura, a mais confiável, a com melhor sinalização. Há várias outras estradas para chegar ao mesmo destino, mas muitas podem ser perigosas e podem fazer com que a gente se perca e dificulte a chegada ao local que desejamos. Muitas vezes, uma estrada parece boa para se seguir e vamos pelo que os nossos olhos nos dizem, mas quando chegamos lá na frente, não há uma saída ou há uma ponte que não dá para passar ou está interditada por algum outro motivo. Deus conhece todas as estradas da nossa vida. Ele deseja nos guiar pela melhor estrada, pela mais segura, aquela em que a gente não se perde do nosso objetivo, do nosso propósito ao longo do caminho e nos leva em segurança ao nosso destino. Claro que se em algum momento deixamos de ouvir a voz de Deus e caímos em uma estrada errada, nós podemos pedir o socorro de Deus e Ele recalcula a nossa rota e nos leva de volta ao caminho seguro. Se você errou o caminho em algum momento, peça o direcionamento de Deus para que Ele o guie de volta. Que a gente escolha sempre ouvir o direcionamento de Deus em cada passo da nossa vida, em cada decisão. Cada passo orientado por Deus é um passo em direção à vitória. E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem e que Deus continue falando muito mais aos nossos corações. Fiquem com Deus e um abraço.